No vídeo de hoje eu vou testar essa serra de meia esquadria com braço telescópico à bateria, que eu comprei no Mercado Livre por um precinho muito camarada, diga-se de passagem, usando um cupom, que aliás, quem participa do meu grupo de ofertas no Telegram também pôde aproveitar. Mas, desculpa aí, eu tô tão curioso quanto você, então eu não quero ficar conversando agora. Eu quero abrir essa caixa e descobrir o que me aguarda daqui pra frente. Como essa caixa aqui é bastante grande, difícil de mostrar aqui na bancada, eu vou só abrir aqui para você ver a organização interna. E daí depois eu organizo o conteúdo aqui em cima da bancada para a gente ver com mais calma. Tem uma camada de EPS aqui de proteção, com alguns itens, com alguns acessórios, as duas baterias já aqui. Deixa eu tirar isso aqui para ver como está por baixo. Daí aqui por baixo então tem a serra propriamente dita, bem na diagonal, como é de costume nesse tipo de ferramenta aqui. E não tem mais nenhum outro acessório aqui, então os acessórios ficam na camada superior e a serra na parte central da caixa. Bom, eu tirei a serra lá da caixa e por algum motivo o carregador está aqui, ó, embaixo da parte da serra e não aqui junto com os acessórios, sendo que teria espaço nessa capa de EPS aqui para o carregador. Eu não sei se ele caiu no transporte ou se veio ali por padrão, por opção mesmo, mas enfim, não acho que é o lugar mais adequado para vir o carregador. Então a serra já está aqui, carregador, duas baterias, padrão de encaixe tipo Makita. Olha, as baterias são bem pesadas, eu espero que seja célula de verdade e não de areia. Aqui tem o saco de coleta de pó, o grampo sargento. E aqui tem as alças de extensão e transporte da mesa. Além do manual com uma chave Allen e 4 parafusos que servem para prender esses braços aqui na ponta da mesa. Eu acabei de dar uma conferida no manual de instruções, não tem nenhuma informação sobre a montagem e muito menos sobre a operação da máquina. Absolutamente zero informação. Então vamos por dedução mesmo. A serra vem presa aqui com uma presilha, com uma abraçadeira daquelas de nylon, que tem que ser cortada para remover aqui. E daí ela deve ter uma trava aqui para soltar, eu acho que é esse trenzinho aqui. Tá, tem que abaixar ela um pouco, solta a trava. Ok, agora deve ter uma trava também do braço telescópico. E deve ter uma trava aqui para fazer a inclinação, lateralmente falando. Deixa eu puxar ela para frente aqui. Deixa eu ver, solta aqui. Agora que eu liberei a posição da máquina aqui, tem essas duas alças aqui, essas duas extensões. Elas vão presas aqui na ponta dessa base de alumínio, então ela serve como extensão da mesa e alça de transporte. Agora eu vou prender usando os parafusos que vieram com a própria máquina. Ainda sobre a questão de montagem, cada uma das pontas tem um orifício aqui onde você encaixa o grampo sargento para prender as peças. Esse grampo tem uma regulagem aqui na altura através desse pino, e daí aqui tem a rosca então para fazer a pressão e fixar adequadamente contra a mesa, contra a bancada, a peça que vai ser cortada. Agora a última etapa da nossa montagem, vamos chamar assim, é conectar o saco coletor de pó nesse bocal aqui na parte de cima da máquina. Esse saco coletor aqui, todos sabem que tem a incrível eficiência de coletar aproximadamente uns 2% de toda a serragem gerada por esse tipo de ferramenta. Vou colocar a carregar as baterias para começar os testes. Vou usar o carregador rápido da Deco, que aliás eu recomendo para esse tipo de bateria aqui, dessas máquinas chinesas aqui com padrão Makita. É um dos melhores carregadores e mais rápidos também que a gente tem no mercado aí para fazer carga dessas baterias. Aqui o carregador original que veio com a serra, LED verde quando está carregado ou sem uso e provavelmente LED vermelho quando está carregando. Agora é sentar e esperar. Eu terminei a carga das baterias, esse carregador aqui estava bastante quente quando concluiu o carregamento, o que me leva a crer que ele entregou uma corrente um pouco maior do que o padrão desses carregadorzinhos simples aqui. Então eu vou começar testando ele, que na etiqueta diz ter uma saída de 2 ampere-hora. Vou começar aqui o teste e de 100 em 100 eu vou ir fazendo incrementos até descobrir o ponto de corte do carregador. Estamos em 1,9 ampere e a tensão ainda não baixou dos 21 volts. Agora 2 ampere, 2,1 e daí cortou. Ou seja, o carregador entrega exatamente o que está na etiqueta, 2 ampere-hora de carregamento.
temos um carregador Xing Ling rápido. Como eu fiquei bastante empolgado com o resultado do carregador, eu vou testar a bateria com uma descarga de 4 ampere-hora. Nada mais justo para esse porte de ferramenta. E assim como no caso do carregador, ambas as baterias entregaram o que está na etiqueta. As duas passaram um pouquinho de 4 ampere-hora, uma ficou em 4030 e a outra 4112 mAh. Baterias e carregador devidamente testados, agora vamos ouvir a máquina funcionar pela primeira vez. Bom, a máquina tem partida suave, mas não tem o freio instantâneo, algo que é bastante comum nesse tipo de ferramenta, principalmente a bateria. Uma coisa que eu percebi aqui é que ela tem um pouco de vibração, e eu notei que o disco tem uma leve oscilação. Possivelmente esse disco aqui veio empenado, tá? O disco é muito comum, muito simplesinho, depois eu vou desmontar ela para conferir, mas me parece que o disco tem algum empenamento. Só para você entender a diferença, aqui está a minha serra circular a bateria da Deco, que nem tem motor brushless, mas olha a diferença na partida e principalmente na parada do motor aqui no giro do disco. Ela dá uma partida muito mais bruta, sim, mas o freio é praticamente instantâneo. Já aqui, ela demora mais, tem a partida suave, o que é bom para esse tipo de ferramenta aqui, mas o freio instantâneo poderia ter nessa máquina que agregaria mais segurança, traria uma camada extra de segurança aqui na hora de trabalhar com ela. Detalhe aqui sobre o padrão de baterias, a Serra Esquadria usa baterias com padrão de encaixe tipo Makita 18 volts, aqui eu tenho uma bateria original da Makita, que encaixa perfeitamente e a máquina funciona. Já a bateria da Serra de Meia Esquadria, em uma ferramenta original Makita, não funciona. Agora eu vou fazer todos os ajustes e calibrações essenciais antes do primeiro uso da máquina e já vou mostrar os recursos que ela oferece para fazer tais ajustes. Então, soltando aqui na frente, eu tenho a posição de ângulo para cortar até 45 graus, na verdade 2 graus a mais, 47, 48 aqui, 2 ou 3, ela vai além dos 45 para ambos os lados. Então você pode ajustar aqui para fazer o corte de esquadria, como é chamado. Ela tem posições pré-definidas no 0 grau, no 15, no 22,5, no 31,6 e no 45. Então ela tem essas posições pré-definidas. Eu vou começar fazendo a calibração da posição 0 grau. Então colocando em 0, eu vou travar a máquina aqui. Usando um esquadro que eu tenho certeza que está no esquadro, eu vou baixar aqui a máquina até o final. Vou segurar aqui a capa de proteção. Vou apoiar o esquadro aqui no batente e vou verificar se eu tenho 90 graus aqui do batente em relação à lâmina. Caso essa posição aqui não esteja perfeita em 90 graus, você vai fazer o ajuste desse batente aqui, por 2 parafusos que ficam aqui na parte de trás. Então você vai soltar 2 parafusos desse lado, 2 parafusos do outro, e esse batente aqui vai ter um pequeno jogo para você fazer o ajuste. Daí, com esse jogo, com esses parafusos soltos, você consegue fazer o ajuste, colocar o esquadro perfeito e apertar novamente esses parafusos aqui, deixando a posição 0 grau da máquina perfeitamente ajustada e calibrada. Quando você ajustou de um dos lados, você vai ter que conferir do outro lado se o esquadro está perfeito também. Então, dos dois lados tem que ficar certinho o ângulo aqui de 90 graus em relação ao batente. Ajustado isso aqui, é só apertar os parafusos. Com o ângulo 0 calibrado, você vai colocar nos 45 graus aqui para um dos lados, vai travar a serra aqui e vai fazer essa verificação para ver se fechou os 45 graus. Aí você baixa a lâmina aqui, pode travar ela abaixada e faz a verificação com o esquadro. Fez a conferência em um dos lados, nos 45 graus, solta, gira para o outro lado e faz a conferência lá no outro lado, também nos 45 graus.
Se você acertou o 0 grau, ficou perfeito aqui, você colocou nos 45 para um lado e não ficou, colocou nos 45 para o outro lado e não ficou, quer dizer que essa escala, que esses pontos de travamento aqui da serra e esquadria estão desconfigurados, descalibrados. E daí não tem muito o que fazer em relação a isso. O que você pode fazer? Quando você calibrou uma posição, você ajusta o ponteiro aqui exatamente naquela posição e daí tenta ver se as marcações da escala aqui estão corretas. Se não estiverem, é muito possível que a sua serra não tenha jeito de cortar de forma precisa nos ângulos, não sem você fazer uma calibração aqui com um transferidor de ângulo, por exemplo. Então essas marcações aqui não vão ter precisão e você não vai conseguir fazer cortes rápidos nas angulações definidas. Nesse caso aqui, bateu o 0 grau, bateu 45 para a esquerda, bateu 45 para a direita. Então, em teoria, as escalas intermediárias entre 0 e 45 também devem estar corretas. O próximo ajuste vai ser o 0 grau da inclinação vertical da lâmina. Então aqui atrás você tem um manípulo que você, ao soltar, libera essa inclinação aqui para a máquina pender lateralmente para um dos lados. Essa não tem dupla inclinação, ela só inclina aqui para a esquerda. Então você vai posicionar na posição 0 aqui do marcador e você vai ter que aferir se esse esquadro realmente está em 0 grau em relação à base. Então, deixando ela travada aqui na posição 0, você aperta aqui o manípulo e agora com o esquadro a gente faz a conferência. Novamente eu travei a máquina completamente abaixada e daí com o esquadro, que novamente eu sei que está no esquadro, eu vou conferir então essa posição vertical aqui para ver se ela está no 0 grau perfeito. Aqui no caso não está, eu preciso fazer um pequeno ajuste, ela tem uma pequena diferença aqui e eu preciso fazer esse ajuste. Para ajustar isso, eu tenho dois parafusos aqui que servem como bloco de parada, um para o 0 e um para o 45 graus. Então eu vou ter que soltar esses parafusos aqui para descobrir qual deles apresenta a variação no 0 grau. Eu preciso levar a minha máquina um pouco mais para aquela direção, para o lado de lá. Então eu preciso soltar ou esse parafuso aqui, ou esse parafuso aqui do outro lado, que é o outro bloco de parada. Um deles é para 0 e um para o 45 graus. Então, desse lado aqui, do lado esquerdo, é o bloco de parada do 0 grau. Então, quando ele está completamente apertado, se eu solto aqui o manípulo, ela não vai além do que ela está aqui. Porém, se eu solto um pouco esse parafuso aqui, eu libero a movimentação da serra um pouco mais para aquela direção. Pode ver que mudou aqui a posição, então ela pendeu um pouco mais para lá. Agora, com esse parafuso aqui, eu vou fazer o ajuste perfeito dos 90 graus em relação à base verticalmente. Com o esquadro devidamente ajustado, eu aperto aqui a contraporca de travamento desse parafuso de bloco de parada e ajusto o ponteiro aqui exatamente na posição 0. Agora eu preciso repetir a calibração para os 45 graus, então eu solto aqui o manípulo de travamento, inclino a serra aqui até os 45 graus e faço essa mesma verificação. Nesse caso aqui, com a serra inclinada, eu não tenho espaço para a colocação de um esquadro por esse lado aqui para fazer a verificação do ângulo dos 45 graus. Então eu vou ter que usar de um artifício, de um recurso para fazer a medição pelo outro lado. Eu vou apoiar um esquadro aqui na base da serra, com o lado de 45 graus, e daí usando um outro esquadro aqui em cima desse primeiro, eu vou fazer essa verificação. Então aqui, se o ângulo dos 45 não estiver correto, é porque eu tenho que mudar o bloco de parada, que é nesse parafusinho aqui atrás que eu já mostrei. Então eu preciso mudar, acertar os 45 graus aqui, para ter certeza que eu vou ter o ângulo perfeito, tanto no 0 quanto no 45 graus com a serra inclinada verticalmente. Além dessas calibrações dos ângulos, que é essencial e básica antes de usar a sua serra de esquadria, você tem que verificar também a planicidade de toda a base aqui. Então, usando um nível, uma régua de alumínio, alguma superfície que seja reta, plana aqui, você vai fazer essa verificação aqui para ver se há diferença de altura. E nesse caso aqui, infelizmente, há. Então essa serra de esquadria aqui, ela não vai me trazer precisão da maneira original como ela está aqui. Eu tenho uma pequena diferença de altura dessa peça aqui, dessa base de alumínio, para a base principal, para a base central de alumínio. Se eu não eliminar essa diferença, o que vai acontecer? Quando eu apoiar uma peça grande aqui, ela vai fazer um movimento de gangorra, de alavanca, ela vai levantar um pouco da base aqui e o corte, mesmo a lâmina estando perfeita em 90 graus aqui, não vai sair em 90 graus, porque eu vou ter uma diferença aqui na inclinação da madeira. Ou seja, eu tenho uma serra problemática aqui do ponto de vista precisão para cortar peças mais longas. Além de ter essa diferença aqui, ó, aqui eu tenho uma diferença e essas alças plásticas aqui são mais baixas ainda. Então, daqui da alça de plástico para a base principal, eu devo ter aí uns 3 a 4 milímetros de diferença. Aqui é pouquinha, aqui é pouca diferença. Aqui nessa alça eu percebi quando eu parafusei ela,
que a forma como ela é encaixada aqui não tem um ângulo reto, ela é meio arredondada a parte de baixo, então ela fica mais pendida na ponta aqui de fora, então ela fica mais abaixada aqui do que aqui, mas mesmo assim tem uma pequena diferença. Então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Para conseguir usar a serra de esquadria original como ela está aqui, não tem como. Eu preciso, primeiro, eliminar essas alças aqui, elas vão ser inúteis porque elas ficam muito abaixo da superfície, e daí eu vou ter que fazer uma mesa encostando aqui. E nessa pecinha aqui, que pode ser crítica dependendo do tamanho da peça que você vai cortar, eu vou ter que fazer um enxerto de material aqui para elevar um pouco essa altura aqui e conseguir igualar a essa base principal. Ou seja, temos novamente aqui uma ferramenta chinesa que não foi devidamente acabada. Vou ter que terminar de construir a ferramenta para poder utilizar. Como essa diferença de altura era bem pequena, uma folha de lixa vai ser o suficiente para preencher esse espaço. Então eu fiz primeiro um molde de papel, recortei um pedaço de lixa, apliquei cola em spray e coloquei esse pedaço de lixa nessa pequena base para eliminar a diferença de altura. Agora eu tenho alinhamento entre a base principal e essas bases auxiliares aqui. As alças de plástico continuam sendo um problema, você pode ver que tem muita diferença de altura, mas isso aqui eu não vou mexer agora. Pelo menos eu tenho a superfície de apoio aqui, fora desse pedacinho de 10 centímetros. Já é alguma coisa. Aqui, normalmente, o seu carrinho, a sua bancada de serra esquadria, vai chegar até próximo dessa parte aqui. Então, elimina essas alças para fazer uma mesa, uma base aqui, que vai auxiliar no alinhamento da peça que vai ser cortada. Bom, agora que a gente terminou finalmente a fabricação, digo, os ajustes da serra, a gente pode começar a testar ela na prática. Vou começar bem básico com um pedacinho estreito de pinos aqui. Cortar uma peça com uma espessura maior e também com uma dureza maior. Bom, o disco original dela definitivamente não é uma opção. Tá? É um disco muito ruim, desbalanceado, empenado, vibra a máquina e o acabamento dele é péssimo. Aqui na parte de trás da serra eu tenho um limitador de profundidade que me permite fazer cortes não atravessando a madeira, como se fosse um encaixe, por exemplo. Então eu vou soltar esse limitador aqui, vou fazer a configuração dele para a gente testar esse recurso. Você pode ver que a depender então da profundidade aqui que você configurar, ela não vai transpassar a madeira. Então nesses casos aqui, possivelmente você vai ter que colocar uma madeira atrás aqui de sacrifício ou de afastamento, para ela ficar mais ou menos nessa posição e você conseguir fazer o corte então transpassando toda a madeira aqui. Senão ela vai ficar com essa curvatura, porque o disco simplesmente não consegue chegar até o final por conta da pouca profundidade de corte que a gente configurou. Agora eu vou fazer um corte com inclinação lateral e nesse caso eu preciso afastar essa parte de cima do batente aqui, porque senão quando eu fizer o corte a lâmina vai pegar, vai cortar esse batente. Daí eu tenho aqui um manípulo na parte de trás que eu solto, eu consigo trazer ele para fora aqui e apertar novamente. E assim eu tirei o batente do caminho. Então aqui ó, o braço passa livre, de qualquer forma ele passaria, porque ele passa por cima aqui, mas a lâmina, quando eu baixo ela e faço o movimento de corte, ela pegaria naquele batente ali. Então eu preciso fazer esse ajuste quando eu for fazer a inclinação da lâmina aqui para cortes em bisel. Como aquele sargento original da máquina não cabe aqui com a máquina inclinada para esse lado, eu não consigo encaixar ele de forma satisfatória ali, então eu usei um grampo prendendo a peça contra o batente para não precisar segurar com a mão, já que a lâmina está inclinada nessa direção. Você pode ver que essa é uma tarefa bastante delicada e bastante perigosa de se fazer,
não só por conta de prender a peça aqui, mas também pela sobra do corte, que acaba ficando solta aqui, pode ser arremessada pelo disco da serra. Então, muito cuidado, é uma das operações mais delicadas de se fazer com serra de meia esquadria. E no que diz respeito à precisão, conseguimos 45 graus perfeito nesse corte aqui, por conta daqueles ajustes que a gente fez previamente. Já o corte em 90 graus, no sentido da altura aqui também ficou com o esquadro perfeito. Então a inclinação 0,45 está ok, porém no sentido do comprimento meu ajuste aqui não ficou perfeito. Tem uma pequena diferença aqui nessa ponta, você pode ver que o esquadro está um pouquinho afastado aqui da madeira. Então eu preciso refazer o ajuste ali do batente, porque no sentido do comprimento da peça aqui eu não estou obtendo o esquadro perfeito, por culpa do meu batente possivelmente não estar devidamente alinhado. Agora eu vou testar a corte em 45 graus para a esquerda. Fazendo a conferência, então eu fiz o corte nessa direção, invertendo a peça aqui e juntando. Estou com um ângulo praticamente perfeito. Se tiver diferença aqui, é uma diferença muito pequena mesmo. Mas me parece que o esquadro está encostando em toda a superfície da madeira ali. Agora eu vou testar a inclinação de 45 graus à direita. Vou até fazer uma marca aqui para a gente saber que foi essa ponta que foi cortada. Aqui nessa parte final do corte aqui, a capa ficou pegando na madeira e empurrando ela contra o batente. Essa capa de proteção do disco aqui. Então ficou um pouquinho presa aqui por conta da capa de proteção do disco que ficou pressionando a sobra do corte aqui contra o batente. Agora vamos lá conferir o ângulo. Aqui o corte com a marcação de lápis que eu fiz. Deixa eu virar uma das peças. Aqui eu tive uma pequena diferença aqui nos 45 graus. Aqui tem uma pequena abertura. Refiz o corte com essa outra peça aqui, um pouco mais longa também, para pegar qualquer diferença de ângulo. Tem uma diferencinha, não é muito grande a diferença, mas tem uma diferença no ângulo. Um pouco talvez pode ser a pressão que eu estou fazendo aqui. Tem sim, tem uma diferença no ângulo. Agora eu refiz os dois cortes, só que um com a serra para a esquerda e outro com a serra para a direita, nos 45 graus. Então eu cortei as duas pontas aqui, uma delas para cada lado. E agora, fazendo a conferência aqui, deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho uma diferença muito, muito pequena. Deixa eu segurar bem firme aqui. Eu tenho uma diferença de ângulo, aqui ele está um pouquinho mais aberta, mas é uma diferença muito pequena. Possivelmente menor que uma folha de papel ali na ponta, o que pode indicar que a madeira que eu usei aqui não está perfeitamente no esquadro também, mas eu desconfio que seja a própria serra que tem uma pequena diferença em uma das pontas, e eu já vou mostrar por que eu acho isso. Olha só por que está acontecendo aquela pequena diferença de ângulo. O que eu descobri aqui, ó? Quando eu estou fazendo o ajuste de um ângulo aqui, essas posições pré-definidas da serra aqui, ela tem uma pequena folga. Acho que deve dar 1/10 de milímetro de folga. O que isso quer dizer? Quando eu estou empurrando a serra da esquerda para a direita e eu chego numa posição em um ângulo pré-definido, eu consigo puxar um pouquinho de volta. Dá 1/10 de milímetro mais ou menos. Quando eu estou vindo da direita para a esquerda, é a mesma coisa. Eu chego numa posição pré-definida e eu consigo empurrar um pouquinho de volta. Essa folga aqui é que está dando essa diferença de ângulo. Então, para eu ter cortes precisos com essa serra, eu tenho que cuidar porque o encaixe não é perfeito aqui nas posições pré-definidas. Então, por exemplo, se eu vou tirar a folga sempre da direita para a esquerda, quando eu estiver empurrando aqui ao contrário, que eu cheguei no 45, eu tenho que puxar um pouquinho de volta para eliminar a folga e daí travar ela na posição adequada. Fazendo isso, o corte aqui fica perfeito, do outro lado fica perfeito também. Então, essa pequena folga de 1/10 de milímetro aqui é que está causando aquela pequena diferença de ângulos. Então, sempre que for usar a serra, tem que ir para a mesma direção, digamos assim. Então, se eu quero usar o 45 aqui desse lado, eu venho para cá, eu passo um pouco e daí eu volto no 45, porque daí sempre vai ficar na mesma posição. Então, eu sempre vou ter que fazer a calibração da esquerda para a direita ou sempre da direita para a esquerda. Daí eu vou ter que escolher um ponto e fazer a calibração por conta dessa pequena folga que tem na posição pré-definida de cada um dos ângulos aqui da serra.
Bom, a partir de agora eu vou começar a dar as minhas considerações e a minha opinião sobre a ferramenta. E conforme a gente for avançando, eu vou mostrando imagens de outros testes que eu fiz. Testes práticos eu só fiz fora das câmeras ainda. Esses que você acompanhou no vídeo até agora foram os primeiros testes, os primeiros cortes que eu fiz com a serra. Literalmente os primeiros cortes. E ali eu já vi que eu consegui um resultado bem próximo do esperado. Só um ângulo que foi eu vindo para a direita aqui com o giro da mesa para a direita que não tinha batido certo, mas daí eu descobri aquela questão da folga. Então, conforme o lado que eu movimento, se eu for, quando for da metade para a direita, movimentar para a direita e da metade para a esquerda, eu vou ter uma pequena folga por conta desse ajuste não 100% preciso da mesa, do giro da mesa. Mas se eu cuido esse detalhe, como já mencionado no vídeo, eu consigo acertar o ângulo perfeito. Eu posso girar 45 graus para a esquerda, fazer um corte, girar 45 para a direita, fazer o segundo corte e juntando os dois eu vou ter 90 graus. Então eu tenho precisão suficiente para fazer trabalhos minimamente decentes com a ferramenta. A inclinação vertical aqui também bateu os 45 certinho, no 0 grau também bateu certinho, só no corte aqui, no comprimento, é que não tinha batido, então eu refiz o ajuste fino aqui da guia, do batente da serra e eu consegui resultados satisfatórios. Nem sempre fica perfeito esse resultado porque o disco que veio com a serra é uma bela de uma porcaria. O disco que veio com a minha serra, além de ele estar empenado, dele fazer a máquina vibrar quando está funcionando, tem uma ou duas vidas que não existem. Simplesmente não veio vidia no dente, de tão porcaria que é o disco. Então, colocando um disco decente aqui, eu creio que melhore isso também. Mas, de qualquer forma, eu consegui resultados satisfatórios fazendo um ajuste fino posterior aos testes que você viu no vídeo. Então, de forma geral, a ferramenta entregou a precisão mínima necessária para fazer trabalhos básicos. Para você aí que faz instalação de rodapé, por exemplo, de forro, de alguma coisa nesse sentido, não precisa se preocupar muito com isso, porque sinceramente até hoje eu não vi uma casa que tenha paredes no esquadro. Então mesmo que você corte o rodapé em 45 graus, ele não vai encaixar perfeito, porque as paredes não estão no esquadro. Então, dependendo do tipo de utilidade que você vai dar para essa serra aqui, você nem precisa se preocupar com precisão exata e 100%, porque isso pode ser totalmente dispensável a depender do serviço que você está fazendo. Mas eu consegui sim resultados satisfatórios e se eu trocar o disco, eu creio que eu consiga no corte reto aqui uma perfeição de praticamente 99,99%. Sempre vai ter uma pequena diferença por conta do sistema telescópico. É um sistema que se movimenta, por mais preciso que o rolamento seja, todo sistema que se movimenta precisa ter uma folga mínima para funcionar de forma adequada. E aqui não é diferente, quando ela vem toda para frente, ele vai ter um pequeno jogo lateral, por menor que seja, pode impactar na precisão do corte que você está fazendo. Mas de forma geral, sim, a serra entregou a precisão esperada. Agora, um ponto extremamente negativo dessa serra é o desnível da mesa central, da parte central aqui, para as mesas auxiliares laterais. As alças ali na ponta, aquela parte plástica, eu nem vou comentar porque não tem como consertar aquilo ali, tá? Definitivamente o tipo de encaixe que é feito ali não permite que você faça um alinhamento. Pelo menos eu não descobri uma forma de calçar aquelas alças ali e deixar elas alinhadas. Então aquilo é para transportar a serra e não para apoiar a madeira, tá? Se você entender dessa forma, ok, as alças têm a utilidade, que é transportar a serra. Já essa mesinha lateral estava desnivelada em relação à mesa central, consegui colocando um pedacinho de lixa, em menos de 5 minutos eu resolvi o problema, mas é um problema que existe na serra e muita gente não está disposta a pensar e resolver o problema da forma que eu costumo fazer com as minhas ferramentas. E isso é um impedimento para você adquirir. Então se você quer tirá-la da caixa e usar, definitivamente não é a ferramenta para você, porque você precisa fazer isso para conseguir usar ela de forma minimamente satisfatória. Por falar em tirar da caixa e usar, as conferências ali de esquadro, de ângulos, isso você vai ter que fazer indiferente se você comprou uma serrinha comum ou uma DeWalt, uma Bosch de R$6.000. Você precisa fazer as conferências. Talvez você não precise ajustar nada, mas conferir você precisa. Você não pode tirar a ferramenta da caixa e confiar que ela está aferida, calibrada, certinha para você utilizar. Pelo menos a conferência você obrigatoriamente tem que fazer indiferente da serra que você compra.
As capacidades de corte dessa serra aqui são bem decentes, são muito parecidas com outras telescópicas que a gente tem no mercado. Ela corta pouco mais de 30 centímetros no comprimento e em ângulo reto, como está aqui, 90 graus, ela corta 8 centímetros de altura. Isso é o máximo dela. Com ela inclinada em 45 graus, a altura diminui para 4 centímetros. Mas são boas capacidades de corte, dado que estamos falando de uma serra com disco de 210 milímetros. Aliás, esse é um outro agravante dessa serra. Apesar de ser um diâmetro já muito utilizado por outras ferramentas, o de 210 milímetros, ele normalmente custa um pouco mais caro do que o de 10 polegadas, por exemplo, que é 254 milímetros. Então, às vezes, um disco menor acaba custando mais. Hoje já tem mais oferta, já tem mais marcas, mais opções, discos para corte de alumínio, para corte de metal, por exemplo, tem disponível no mercado no diâmetro de 210 milímetros. Eu dei uma pesquisada rápida no Mercado Livre, encontrei várias opções compatíveis com essa serra aqui, então não vai ser difícil de achar discos compatíveis, porque o eixo da serra tem um diâmetro já mais padronizado, não é um eixo fora de padrão. Outra medição que eu fiz foi a rotação da máquina, que em vazio ficou na faixa dos 3.700 RPM. Eu entendo que talvez a marca tenha tentado equilibrar ali uma rotação perfeita, vamos chamar assim, para cortar alumínio, por exemplo, e madeira MDF. Então ela não foi muito além na rotação e não baixou demais a ponto de prejudicar o corte em madeiras, por exemplo. Mas eu esperava que fosse em torno dos 4.000, 4.200 giros por minuto. De qualquer forma, com um disco decente, que não seja esse lixo que vem com a máquina aqui, você vai conseguir fazer bons cortes. Eu não sei se no MDF laminado, por exemplo, você vai conseguir cortar sem lascar o MDF, mas em madeira você vai conseguir cortes com acabamento decente se você tiver também um disco decente. Eu fiz a medição do nível de ruído da serra a aproximadamente 50 centímetros de distância e o ruído gerado por ela ficou em torno dos 88 a 89 decibéis. Isso é menos do que uma serra de esquadria elétrica com motor universal de escova de carvão, que normalmente fica aí na faixa dos 92, 94, mas não é muito a menos. Desde a primeira vez que eu liguei a serra, eu fiquei bastante surpreso com o nível de ruído. Eu esperava uma ferramenta mais silenciosa. De qualquer forma, ainda é um pouco menos barulhenta do que uma serra elétrica convencional. Outra medição que eu fiz com ela foi da corrente consumida por ela, operando em vazio e durante a operação de corte também. Em vazio ela tem aí um consumo de mais ou menos 9, 10 amperes e durante a operação de corte a média fica aí nos 18 amperes aproximadamente. É uma ferramenta que consome bastante energia, mas mesmo assim estamos falando aqui de uma ferramenta que veio com duas baterias de 4 ampere-hora reais. Fazendo um cálculo com esses dados, juntando com as informações do teste das baterias que você viu mais no começo do vídeo, eu estimo que a condição de trabalho dela aproximada seja de aproximadamente 15 minutos. Ai, nossa, Ricardo, 15 minutos é muito pouco. Não, não é, e eu já te explico por quê. Porque essa não é uma ferramenta que você vai acionar o gatilho, você vai ligar ela e usar por 15 minutos contínuo. É uma ferramenta que você aciona o gatilho aqui, faz um corte e larga a ferramenta para ir fazer a montagem, para ir fazer outra coisa, vem aqui, faz outro corte, vai continuar o serviço que você está fazendo e normalmente cada corte que você faz não leva mais do que 10 segundos. Então, levando isso em consideração, você vai conseguir com uma carga de bateria fazer algo em torno dos 100, 120 cortes com essa serra aqui. Eu acho que é uma autonomia mais do que suficiente para você fazer fracionamento de madeira, montagem de projetos ou instalações, caso você trabalhe com isso. Então, apesar de no primeiro momento parecer que a autonomia é pouca, se você fizer o cálculo da maneira adequada, você vai ver que não é tão baixa assim. Fazer mais de 100 cortes com uma serra a bateria é mais do que suficiente para a grande maioria dos trabalhos que qualquer pessoa vai fazer com ela. Eu acho que você que é instalador, por exemplo, tem condições de trabalhar um dia inteiro com as duas baterias sem a necessidade de recarregar nenhuma delas. Agora, outro aspecto extremamente negativo dessa serra, ela definitivamente não é a escolha adequada para você que quer uma oficina ou um local de trabalho limpo. O sistema de coleta de pó desse tipo de ferramenta aqui é ridículo e dessa serra não é diferente. Ela joga a maior parte da serragem no ambiente, na mesa, na bancada e sobre ela própria. Então você não tem uma eficiência. Eu fiz o teste inicialmente usando aquele saquinho coletor de pó que veio ali com a serra. Mais ou menos metade da serragem foi para dentro desse saco coletor. O resto foi espalhado por cima da bancada que eu estava usando ela.
Eu tentei conectar o coletor de pó para verificar se ia melhorar um pouco essa eficiência, mas sinceramente não mudou absolutamente nada. Ela tem uma distância muito grande aqui da parte em que o disco sai da madeira até a ponta, o início do bocal de coleta de pó. Então a eficiência vai ser baixíssima no que diz respeito à coleta de pó. Então definitivamente, se você quer um ambiente limpo, não compre uma serra de meia esquadria. E daí eu não estou falando só dessa, qualquer serra de meia esquadria tem o sistema de coleta de pó deficiente. Você precisa fazer vários ajustes, montar aparatos e artifícios para conseguir melhorar esse sistema de coleta de pó. Agora um detalhe que eu já mencionei no início do vídeo, mas que vale a pena ressaltar, é que o manual não tem absolutamente nenhuma informação sobre ajuste, sobre montagem, sobre o uso da ferramenta. É o manual mais porco que eu já vi na minha vida. Sinceramente, eu não sei para que colocar esse tipo de coisa aqui junto com uma ferramenta se não tem nenhuma informação. Para não dizer que não tem nenhuma informação, tem uma página aqui onde diz as especificações técnicas. Daí motor sem escova, bateria tal, corrente nominal, capacidade de corte. Então essas informações estão presentes no manual. Mas fora isso, nada de útil aqui dentro. Agora, para fechar o vídeo, um resumão dos principais pontos positivos e negativos da serra de esquadria a bateria. Primeiro, a bateria. Confesso que fiquei surpreso, não esperava baterias que entregassem os 4 Ah. Até hoje, as únicas que eu testei dessas Xing Ling que entregaram o que prometiam eram as verdinhas da Tecepo. Então temos mais uma opção aqui de baterias boas no mercado. Finalmente, hein? O carregador da serra. Carrega mais de 2 Ah, carregador rápido. Acho que é a primeira vez que eu pego um carregador rápido que vem junto com uma ferramenta Xing Ling. Ou seja, tenho a capacidade de repor baterias com uma rapidez muito maior, caso eu esteja usando a ferramenta em um ambiente de mais, entre aspas, produção. Não é indicada para isso, mas caso você vai fazer um serviço um pouco mais contínuo, que vai exigir um pouco mais, tem essa possibilidade. Questão de precisão, tirando aquelas folgas ali nos ajustes pré-definidos que você tem que cuidar ao lado que você está movimentando a serra, precisão ok, consegui resultados satisfatórios, tanto em 0 grau quanto em 45 para a direita, para a esquerda e 45 inclinado. Eu consegui bons resultados, asterisco aqui, depois de ter feito todos os ajustes. Se você tirar ela da caixa, se eu tivesse usado como eu tirei ela da caixa, definitivamente tudo estaria fora do esquadro e fora dos ângulos adequados. Mas depois de corretamente ajustada, apresentou bons resultados. O sistema telescópico tem um pequeno jogo, muito pequeno, que pode afetar a precisão de peças maiores, acima dos 20 centímetros aqui de comprimento, de largura no caso, então isso pode ficar afetado, mas a precisão será melhorada caso seja colocado um disco decente aqui. Isso é um ponto negativo, o disco que vem com ela não serve nem como um peso de papel. Definitivamente não vale a pena utilizar esse disco original da serra. Ainda mencionando os pontos negativos, a questão do desnível das mesinhas laterais em relação à mesa central. Isso sim foi uma grandíssima mancada, e se você não está disposto a gastar 5 minutos para consertar isso, como eu fiz aqui, não compre essa serra. Enfim, de forma geral, uma ferramenta equilibrada e dentro do padrão esperado pelo preço que eu paguei. Tá? Lembrando, eu mostrei lá no começo do vídeo, eu paguei menos de 1.100 por essa serra aqui, com as duas baterias de 4 Ah, com carregador rápido, que tem a possibilidade de você fazer ajustes e ter uma precisão decente com ela. Então eu acho que dentro desse preço aí, valeu definitivamente a compra. É algo que entrega o que promete e precisa, como já era esperado, de vários ajustes para ficar decente. Isso é o padrão das ferramentas que a gente tem hoje no mercado. Não adianta você querer comprar uma ferramenta barata como essa e achar que quando você tirar da caixa ela vai entregar a mesma coisa que uma DeWalt, que uma Bosch, que uma Makita de R$ 5.000. É um pouco ilusório pensar dessa forma. Mas enfim, feitas todas as ressalvas, mostradas todas as características, no final das contas ainda é uma ferramenta com uma questão custo-benefício bem interessante, se você estiver disposto a fazer esses pequenos ajustes que você viu aqui no vídeo. Caso você tenha ficado interessado e quiser adquirir uma serra como essa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Enquanto tiver disponibilidade, você acessa o link, verifica preço, condições, ofertas aí para adquirir, vê se vale a pena dentro da sua realidade ou não, e quando você acessar o link e der uma mensagem de erro,
Bom, é porque acabou o estoque. Como toda ferramenta importada da China, ela vem em ondas para o mercado, então veio um lote, é disponibilizado e quando acaba, passa meses sem ter a disponibilidade novamente. Um dia ela volta, vende de novo e fica em falta de novo. Então é assim que funciona a dinâmica dessas ferramentas no nosso mercado. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso você queira participar do meu grupo de descontos, o código está aparecendo aí na tela. É por lá que eu divulgo cupons e ofertas para você adquirir ferramentas com um precinho mais em conta, como essa serra aqui, no dia que eu divulguei a oferta, por R$ 1.080. Caso você queira participar, é de graça, e na pior das hipóteses você vai comprar algumas ferramentas que você não precisa só porque o preço tá bom. Escaneie o código aqui na tela ou acesse o link na descrição. Caso você tenha ficado com alguma dúvida específica, deixe um comentário. Dentro da minha disponibilidade, eu interajo e respondo todos na medida, é claro, do possível. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade. Se inscreve no canal para acompanhar outros testes como esse.